Começa agora o Meia Pantufa. Bom dia, boa tarde, boa noite, boa madrugada, pessoal! Todo mundo com os fones de ouvido porque tá começando o seu Meia Pantufa. Toda terça às 5 da tarde no seu player favorito. Eu sou o Luiz Leão e tenho aqui comigo, como sempre, de um lado o meu amigo Gustavo Azevedo. Bom dia, tarde, noite, madrugada, Gusta. Antes do seu bom dia, boa tarde, boa noite, boa madrugada, me fala um negócio. Os nossos ouvintes já vão saber, mas agora que eu estou gravando, eu estou na dúvida. Eu vou pôr a vinheta de horror nesse episódio ou não? Vai ter que pôr. Ah, tá. Nem mandou o Ty West fazer essa pataquada. Agora vai ter que pôr. E aí, assistidores e assistidoras de filmes e séries? E também, como sempre, do outro lado, meu amigo Lucas Abreu. Bom dia, tarde, noite, madrugada. Lucas, eu vou pôr a vinheta do horror ou não? Vamos democratizar o negócio aqui. E aí, assistidores de filmes de horror, suspense, thriller, slasher, tudo que o Ty West quer fazer? Eu acho que vai ter que colocar. Então sim, então é a vinheta do horror mesmo. Eu sinto que o Gusto, já tô sentindo que a gente já vai estar mais alinhado nesse episódio que no último. Aqui no Meia Pantufa a gente já falou muito sobre os filmes do Ty West no episódio 99. O episódio 99 tá muito legal, corre lá pra ouvir. A gente contou com a participação da Gabi Laroca, do RDM Cast, né, especialistíssima no tema. E hoje a gente vai falar sobre o terceiro filme do Ty West com a Mia Goth, que é Maxine, situado nos anos... Eu jurei que você ia falar que é neta da atriz brasileira, mas... Que é neta, mas é, não deixa de dizer. Mas é, né? Situada nos anos 80, a gente acompanha Maxine Minx, atriz pornô consagrada que quer se estabelecer em Hollywood muito mais do que como uma atriz pornô, né? Afinal de contas, she's a star. A gente gostou dos primeiros dois filmes, mas será que dá pra dizer o mesmo desse terceiro? Quais foram as suas melhores características? E do que a gente não gostou? Será que Maxine deixa boas expectativas pros próximos filmes do diretor? Antes de começar, você já tá seguindo a gente no seu agregador favorito? Aproveita que ainda está começando e clica em seguir. É rapidinho e você se torna o primeiro a saber sempre que o Meia Pantufa tiver conteúdo novo. E tem outra coisa bem importante. Se o seu agregador de podcast tem um sistema de avaliação, dá uma notinha boa aí pro Meia Pantufa. Geralmente é um sistema de estrelas logo no começo do seu feed. Basta clicar no podcast e avaliar. Quanto mais avaliações boas, mais os agregadores distribuem o Meia para as pessoas interessadas. Mas chega de enrolação e bora começar, porque hoje é dia de Maxine, no Meia Opinião. Meia Opinião. Maxine, pra você sacar esse filme 100%, apreciá-lo com tudo que precisa ser, não vou dizer que você tem que assistir X e Pearl, mas ele funciona melhor se você assistir X e Pearl antes, né? A gente acompanha a Maxine alguns anos depois do massacre que aconteceu na filmagem do filme pornô que ela tava fazendo com os amigos. Ela é a única sobrevivente, a nossa final girl, né? Ela mata geral pra escapar de lá. Obviamente isso deixa marcas nela, mas não atrapalha o objetivo dela de ser uma estrela, porque ela acha que nasceu pra ser uma estrela. E ela consegue se consolidar como uma atriz pornô, né? Mas tá pouco pra ela quer ser conhecida mundialmente, ela quer ser extremamente famosa, porque ela acha que ela nasceu pra isso, porque ela é muito boa, muito foda. E a indústria pornô não tá suficiente pra ela quer ir pra cinema sério, e por isso ela tá lá em Hollywood, se mudou pra lá e tá fazendo audições pra tentar papéis de verdade, muitas aspas aqui, né? Tenta de tudo até que é escalada pra fazer um filme de horror. E começa a piadinha do Ty West com o próprio gênero, né? Falar que horror não deixa ninguém famoso, toda essa metalinguagem, mas ela tá se fiando nessa expectativa de fazer esse filme de horror com essa diretora que parece muito boa, parece muito proeminente também. Ao mesmo tempo, o passado dela está correndo atrás dela, porque alguém que não conhecemos sabe do que aconteceu lá na fazenda, sabe do massacre todo que aconteceu, sabe que ela foi a última sobrevivente e pode complicar bastante a vida dela justo quando ela tem a maior oportunidade que ela já teve. O filme é protagonizado pela neta da atriz brasileira Maria Gladys, que é a Mia Goth, assim como os outros dois. Em Pearl ela faz um papel só, em X ela faz dois papéis, né? Super maquiada, inclusive. Eu acho que esse filme até faz uma piadinha com esse negócio da maquiagem, né? Como é que funciona lá em determinada cena. Mas enfim, vamos falar um pouquinho sobre esse encerramento de trilogia. Eu acho que é um encerramento de trilogia. Eu acho que essa história
já tá fechada. Eu duvido muito que o Ty West vai explorar essa personagem mais pra frente. Possível, tudo é possível hoje em dia, mas eu duvido muito que ele vai explorar essa personagem mais pra frente. Então vamos chamar como a trilogia da Maxine, né? Mesmo que o Pearl não seja a Maxine, a trilogia da Mia Goth. Gusta, a gente falou muito sobre Pearl e X lá com a Gabi, a gente elogiou muito, a gente entrou muito num debate sobre por que o Oscar odeia o horror, porque eu tinha um argumento de que a Mia Goth merecia uma indicação por Pearl, sabe? E eu acho que faria até bem pra academia. A gente discutiu muito sobre como a academia funciona e tal. Mas eu acho que nós três saímos com uma impressão de que os dois filmes são bons. Um gostou mais de um que do outro, mas de que os dois filmes são bons. Pra você, Maxine é bom, mantém o nível dos outros dois, caiu, melhorou. O que você achou do filme? Eu jurava que você ia falar assim, quando você tava falando, e aí agora nesse terceiro filme, eu acho que o Ty West já deu o que tinha que dar, né? Eu achei que você ia falar assim, já encerrou. Eu não emito opiniões na minha primeira parte, eu sou seco. Entendi, nossa, deixa eu emitir opiniões depois. Tava cabendo tanto, assim, a hora que você começou a falar, que eu falei assim, gente, será que ele vai deixar mesmo? Deixou, ele deixou no ar e ele deixou pra mim, né? A bola subiu, e aí eu fui lá e cortei. Porque já deu o que tinha que dar. Eu acho que essa história realmente agora encerrou. Não tem muito mais o que falar sobre isso. Tanto é que eu acho alguns temas de Maxine bem redundantes. Você falou que eles retomam piadinhas e coisas dos outros filmes. E eu acho que eles fazem muito isso no filme todo. Eles retomam muitos conceitos que estão em Pearl e estão em X para reforçar a personagem e reforçar uma estética de multilinguagem e de essa questão toda de mostrar quem é a atriz pornô, quem é a aspirante a atriz de verdade. Então eles vão fazendo essas brincadeirinhas com reforços dos outros filmes anteriores, né? Brincando com jacaré, com maquiagem, com sufocamento de maquiagem lá, nessa coisa com a véia, com todo... Eles vão trazendo vários elementos anteriores, dos filmes anteriores. Eu acho isso também, certo ponto, legal, porque você está finalizando, né, uma trilogia ali, de certa forma também, mas teria que ter mais o que dizer, eu acho. Acho que esse filme não tem tanto a acrescentar na história dessa menina, né, da Maxine Minx. Eu acho que ele é mais uma alopração estética, assim, do Ty West do que qualquer outra coisa. Não acho que ele tá muito seguro da história que ele quer contar, tanto é que a história demora para ser contada do jeito que precisa ser contada, e quando chega no final é a mesma coisa de qualquer outra coisa. O final do filme é tão qualquer final de qualquer outro filme. É pra combinar com o meio e com o começo. A gente assistiu esses dias o Entrevista com o Diabo e... Entrevista com o Demônio? Entrevista com o Demônio. É a mesma coisa. E eu olhei e falei... Eu falei, gente, que parece que tem... E Hollywood adora fazer essas coisas, né? A gente falou lá no outro episódio também, Era Uma Vez em Hollywood, Tarantino fez isso esses dias também, de ficar falando de seita, né, em Hollywood, de ficar falando dessas coisas assim que os ricaços gostam de... Como se tudo que fosse feito em Hollywood de importante tivesse uma seita por trás para poder justificar as cagadas que acontece lá nos estúdios. É muito doido. Mas assim, acho que, em resumo, eu acho que esse filme, ele tá muito no fim do balanço, assim, ele tá lá embaixo, dentre os três. Ele não é um filme que impressiona, porque eu acho que a estética dele já tá reaproveitada de outros materiais e do próprio material dele mesmo, que ele só ficou um pouco mais shiny, assim, ficou um pouco mais brilhante com os anos 80 e com a estética da fita cassete e do brilho. Então parece que entrou um novo filtro, assim, na Maxine, e ele tá contando a mesma história, uma continuação meio retroalimentada de si própria para construir o mais do mesmo. Então não acho que esse filme veio, assim, acrescentando muitas camadas à trilogia, não. Que ele é diferente do que ele faz do Pearl pro X, que as histórias elas se complementam em níveis diferentes, cada uma tá no seu platôzinho e ele vai colocando alguns easter eggs de uma história na outra e trazendo elementos de uma para outra. Aqui ele reaproveita as histórias anteriores para contar uma nova que não diz muita coisa. Então, fim das contas,
pior filme da trilogia, na minha opinião. Não achei que foi uma obra-prima assim, dele, não tá nas melhores obras do Ty West. E... Você fala que não tá nem no top 3. Só tem isso, né? Só 3. É porque é tão bom, né, os dois primeiros, e aí você fica meio sem parâmetro pra trazer os elementos certos aqui pra avaliar ele como diretor, porque no fim das contas é um material que se parece muito com os anteriores, mas em essência ele não agrega, esse que é o problema. Ele é bonito, ele é elegante, ele tem as suas cenas assim de... Ele traz referência de Hitchcock de novo. Acho que ele bateu um papo com o Todd Phillips antes de... Com certeza. Como copiar... eu acho que vocês vão martelar mais esses pontos aí. Mas eu acho que, em essência, o que fica de impressão pra mim é isso. É que foi um filme que, pelo hype, era necessário fazer. Ele queria fechar, né? Com essa coisa meio... eu preciso de 3 filmes. Mas... ficou estética, ficou uma coisa muito... pequenas cenas, assim, pequenos continhos legais, pequenas missõezinhas que a Mia Goth, a Maxine vai fazer ali dentro do filme que não geram tanto a acrescentar nessa história. Então, é isso, assim, minha impressão ficou bem negativa com o filme. Apesar de amar a Mia Goth, o elenco incrível, Kevin Bacon, quem mais? Esposito, mas, ao mesmo tempo, a história em si, sabe? O caldo do filme não parece que não acrescenta tanto. Então, fiquei com uma impressão mais negativa do que positiva. E vocês? E aí, Lucas? Cara, a gente gravou, né, já sobre os outros dois, né, sobre o X e o Pearl. E assim, eu gosto dos dois filmes, mas eu nunca achei, assim, puxando até uma fala do nosso querido Gustavo Azevedo, eu nunca achei nenhum deles um marco do horror no cinema, assim, sabe? Vocês são uns malos, viu? Saco. Cara, porque X, quando saiu, eu estou falando, nossa, puta filme de horror do ano. E eu nunca achei isso. Eu sempre gostei dos dois filmes, mas pra mim, beleza. X é um slasher que tem um início, meio e fim de slasher padrão e que, por ter uma estética mais de filme indie e A24 ali, ele meio que deu uma destacada muito pela estética dele. Adoro a Mia Goth em todos os dois filmes, acho que em Pearl, inclusive, ela tá sensacional. Em Maxine também, ela tá muito bem. E aí, mas assim, eu vejo muito que o Ty West, ele é esse... E de novo, né, eu falei isso sobre o Shyamalan no nosso último episódio. Eu vejo ele muito como esse cara, só que aqui muito específico pro horror, né? Ele é o cara que é muito apaixonado nisso, né? Muito fã de horror e ele quer... E eu vejo nesses 3 filmes que ele falou, tá, beleza, eu vou fazer o slasher, eu vou fazer por falta de outro termo, vou fazer o meu terror psicológico com Pearl e vou fazer o meu thriller. Anos 80, a lá Brian De Palma e Hitchcock aqui. E assim, teoricamente era pra eu gostar muito mais desse terceiro, porque é o tipo de filme que eu adoro parar pra assistir em casa, assim, sozinho. É esses filmes do De Palma, esse suspense que foge um pouco ali do horror, do slasher, do sobrenatural e que foca muito mais na tensão ali, que você tenta descobrir quem é o assassino, esse murder mystery. Eu gosto muito desse estilo de filme. Teoricamente era pra ser o que eu ia mais gostar e eu acho mais fraco aqui dos 3 também, porque eu não saí assim tão negativo do filme. Acho que a gente vai falar disso ainda, mas o terceiro ato, pra mim... Nossa, o terceiro ato me pega. A gente vai ter muita coisa pra falar dele ainda, cara. Negativamente te pega? Negativamente. Porque, cara, ele tenta criar uma tensão o filme inteiro que quando chega a hora daquilo ser revelado, não tem força no filme. Aquilo lá não tem peso nenhum no filme, sabe? Eu acho que isso atrapalha muito. O Gusta falou disso do filme demorar a começar. Você sabe o que eu acho quando o tipo de vilão é esse tipo de vilão, né? Sim, já cara, sabe muito bem qual que é a minha opinião sobre quando... Não, eu já tinha certeza. A relação entre protagonista e vilão é essa. Mas assim, o Ty West, ele tenta encher esse filme aqui de referência. Ele vai no Bates Motel, né? Gratuitamente no meio do filme. Só... Cara, porque aquela cena lá, assim, ela tá jogada ali. Ele falou, cara, vai ser muito legal. Eu vou fazer... Ele tenta encher de easter egg, de referência de filme de horror, assim. Eu imagino muito isso mesmo. Ele fala assim, nossa, cara, vai ser muito legal. Eu vou fazer isso. É muito isso, cara. E assim, eu gosto de ver o filme, e eu falei isso no último episódio, vou me repetir. Eu gosto muito de ver que o diretor tá se divertindo, tá até apaixonado por aquilo e tudo mais, mas, cara, aqui não encaixa bem. Não encaixa. Porque você sente que tá tudo muito jogado, muito gratuito, que nada agrega a história. E assim, eu nem acho o filme ruim. Eu acho que ele vai bem em vários pontos. Eu gosto da Mia Goth no filme, eu gosto
desses paralelos que ele faz com X, porque eu vejo muito que ele tenta casar as duas personagens. Ó, aqui em Pearl, eu tenho a Pearl que queria se tornar uma estrela e não conseguiu. Eu tenho aqui em Maxine a Maxine tentando se tornar uma estrela e conseguindo chegar lá. E eu tenho o encontro das duas em X, e eu tenho essas duas pessoas que queriam ser uma estrela em fases diferentes da vida se encontrando num slasher. E eu acho essa ideia, isso tudo, pegando os 3 filmes agora como ideia, assim, como conceito para esses 3 filmes, eu acho que nisso ele manda bem demais, assim. Tudo que ele quer propor para todas as personagens, encaixar isso sem ter ordem cronológica na ordem de lançamento dos filmes. Eu gosto do conceito que ele tenta trazer para essas duas. Mas aqui em Maxine, a gente sente que a história não vai muito pra frente, sabe? Eu gosto muito da estética anos 80 que ele coloca ali, dessa coisa dos bastidores, tem muita coisa legal, mas aí ele fica com essas referências meio jogadas. O final do filme eu não gosto pra onde ele caminha. O filme demora porque ele repete, assim, na televisão, no rádio, em todas as cenas, assim, por uns 30 minutos do filme. Tem um serial killer na cidade, tem um serial killer, tem um serial killer passando aqui atrás de você na rua. Cara, é toda hora, assim, não tem uma cena que não tem isso. Cara, eu entendi na abertura do filme, eu entendi que tem um serial killer. Ou você me mostra ele matando alguém, ou você me mostra Maxine em perigo, ou você me mostra algum peso. Ele fica só na TV, só no rádio, tem um serial killer. Pra que você sinta, e assim, você não consegue sentir aquilo como uma ameaça até certo ponto. Aí ele começa a mostrar o assassino e tudo mais. E, cara, ele copia descarado, assim, muitos filmes, cara. Eu sinto que ele quer trazer essa referência, mas é muito do que o Luiz falou. Ele teve um papo com o Todd Phillips, eu acho. Porque você vê muito de dublê de corpo. O split screen do De Palma, gente. Não... Cara, o split screen do De Palma. Sabe? Não, e o split screen ainda é de boa. Ainda, beleza. Copiando uma técnica ali e tal. Beleza. Quero referenciar aqui um cara que eu tô homenageando, vou referenciar aqui com uma técnica, né, com um ângulo e tudo mais, mas, cara, você pega pra assistir dublê de corpo do Brian De Palma, Vestida para Matar, que coincidentemente eu assisti na mesma semana, ele copia descarado muita coisa, ele pega essa vibe do De Palma anos 80 ali, desses suspenses, tem toda uma temática meio sexual ali envolvida e joga ali no filme, mas eu acho que nem a cilada sexual não funciona, nem o Murder Mystery não funciona muito bem aqui. Ele tenta pegar muita coisa assim do Verhoeven também, ali de Showgirls, cara, que eu adoro. E todos esses filmes aqui que eu tô citando, eu adoro eles, assim. Todos esses do De Palma quanto Showgirls. Mas parece que ele tenta ser todos eles ao mesmo tempo, sabe? Ele tenta referenciar tudo isso, tenta referenciar o De Palma, esses filmes do De Palma dos anos 80, tenta referenciar o Showgirls, tenta fazer o thriller anos 80 dele ali, mas parece assim, em estética funciona, a gente tem a Mia Goth que sustenta o filme, mas a história não caminha. Você não sente que a história tá caminhando, você não sente peso na história, você não sente tensão. E quando chega no final, cara, quando chega um momento, assim, o Luiz, vamos chegar no que o Luiz achou, mas quando chega o grande momento, a gente tem um assassino, a gente tem um serial killer, e aí é revelado, uma hora vai ser revelado, né, no filme, quem é. Cara, você fica assim... Tá. Cara, é uma coisa, assim, e ele podia ter feito isso, assim, com uma cena de, sei lá, 2 minutos, lá no começo do filme, ele podia ter mudado completamente o impacto disso na hora que isso acontece. A gente já poderia saber, né? Não ia fazer diferença. Eu adoro quando a revelação do final do filme, tipo assim, então, nossa, mas... Vocês poderiam ter falado desde o começo, o filme ia caminhar assim, pro mesmo quando lado. Quando é revelado é que lá não tem peso nenhum, cara. Porque assim, sim, você não fica impactado. Você não fica impactado, você fica, tá, beleza, esse cara. Você fica até meio assim, quem é esse cara? Tá. Quando a história vai caminhando depois disso, assim, no último ato, bem no finalzinho, fica muito qualquer coisa também, assim, filme de horror. Então, assim, eu gosto do filme até na metade ali, ele consegue sustentar um certo mistério, ele consegue passar muito essa coisa da Maxine ser essa pessoa que passou pelos traumas. Eu gosto das conexões que ele faz com o X e da Maxine ser essa pessoa que, olha, eu passei por tudo isso, esse sofrimento que eu passei e tudo mais, me fez ser mais forte, mais corajosa. Ele tenta passar muito isso na personagem, e não vai ser qualquer barreira que vai fazer eu desistir de chegar aonde eu quero chegar. E aí você vê muito ela tentando ter essa ascensão como atriz, se tornar uma estrela e tudo mais. Então, assim, em termos de jornada da personagem, eu acho que o filme vai bem, quando ele vai pra esse lado de o que a Maxine é capaz de fazer pra chegar onde ela quer chegar, e de conectar isso com o passado dela que fez ela ser quem ela é. Mas fora isso, cara, quando ele tenta referenciar os filmes que ele quer referenciar, quando ele tenta trazer esse suspense com a pitada de gore, eu acho que não... Ele derrapa bastante. Já que o Ty West gosta tanto de sexo, pensa num filme meia bomba, viu? É aquela coisa assim, tecnicamente tá dentro,
Tá, mas vai funcionar? Tá vai dentro, dar certo? nossa, Alguém vai curtir? Não vai, né? Porque assim, que mequetrefe. Nossa, que decepção esse filme. Que decepção esse filme. Porque assim, eu vou até comentar aqui em off que o Lucas, ele tentou mudar o texto da introdução, que ele falou assim, gostamos muito dos dois filmes. E aí depois ele voltou e corrigiu e falou, gostamos dos dois filmes. Porque assim, eu já não é aquela coisa assim, nossa. Eu gosto muito de Pearl. Eu acho que Pearl é um trabalho muito bem feito. Eu gosto de X. Só que, na hora de fazer um thriller erótico, o sexo sumiu do subtexto do filme. É isso que isso me irrita profundamente, porque assim, sexo é o subtexto. A porra do filme chama X, o primeiro. Esse aqui chama Maxine com 3x. 3x. Então assim, sabe, o subtexto do filme é sexo. Eu falei muito sobre isso no episódio com a Gabi, o episódio 99. O X é um filme tão legal porque ele é um slasher em que a Final Girl é a safada. E não vamos dizer que essa é a maior das revelações, mas é legal porque geralmente a Final Girl é a puritana. E é óbvio que o Ty West tá querendo brincar com isso, porque ó, ali é todo mundo perverso, todo mundo é imoral, todo mundo é sujo, então não tem como a Final Girl ser boazinha. A Final Girl é a imoral, é a que não liga pro que tá fazendo. Se o pornô for dar estrelato pra ela, ela não tá nem aí que aquilo é mal visto, enfim, tanto faz. E é legal isso no X, não tô falando que é revolucionário, mas é legal. Isso é um fator muito positivo do X. O Pearl é um estudo de personagem, falando profundamente sobre repressão sexual e também sobre estrelato, mas a repressão sexual é o que mais fode a cabeça da Pearl ali, sabe? É o que mais faz ela virar o que ela vira. E aí, o que é esperado dela quando o marido dela não tá lá, e como isso afeta o psicológico dela sobre ser uma estrela, e ela tem essa relação com a pornografia que o boyzinho lá do cinema mostra pra ela o filme pornô, e tem aquela coisa metalinguística do Ty West, é o Ty West que tá te falando sobre a pornografia ser uma arte valorizada de certa maneira e tal. Então assim, sexo permeia os dois filmes. E na hora de fazer um thriller erótico, o sexo some do subtexto. Vira uma história tão qualquer coisa. Eu acho que vocês foram bonzinhos demais de falar que a história não anda. Porque que história? Sabe, o que tem? O que esse filme quer dizer? O que a Maxine aprende? Ou o que ela desaprende? Pra onde ela vai? No que ela melhora ou piora? Quais são os obstáculos que ela tem que ultrapassar para atingir o objetivo dela? Qual que é o objetivo dela? Qual que é o objetivo do vilão da história? Qual que é o contexto do pânico satânico dentro daquilo tudo ali? Como é que aquilo faz a personagem engrandecer? Como é que aquilo faz o filme engrandecer? Não tem! Sabe? É o Ty West fazendo um remendo. Olha, eu gosto muito do De Palma, tá? Eu vou falar pra vocês, vou mostrar pra vocês o tanto que eu gosto do De Palma aqui. E faz um arremedo de filme. Escreve qualquer coisa, acha que é o De Palma, mas não é. Então, assim, não cria tensão nos momentos de slasher, não cria interesse pela, abre aspas, história, fecha aspas. Não cria interesse por quem é o assassino, não cria interesse por o que a Maxine pensa sobre aquilo, como que ela vai interpretar aquilo, o que ela vai fazer. Você não sente a tensão de que aquilo pode atrapalhar a carreira dela, você não sente a tensão do como ela tá reagindo, como ela deveria reagir, como ela vai lidar com problemas, você não sente nada. E cara, como é que você assiste um filme e não sente nada? Uma trilogia que é tão vinculada a sexo e como a sexualidade afeta o comportamento dos personagens. E por que eu comecei a introdução perguntando se era um filme de horror ou não? É óbvio que é uma piadinha, gente. É um filme de horror, porque filmes de horror têm várias formas. Mas esse filme abandona todas pra pegar um formato de thriller erótico sem erotismo e sem thriller. Sabe? Ele quer fazer um arremedo de filme do De Palma sem ter 10% da capacidade do De Palma pra dirigir. E sem ter 10% da capacidade de escrever que os roteiristas com quem o De Palma trabalha têm. O De Palma tava trabalhando com o Oliver Stone nos anos 80, gente. É tipo assim... E aqui o Ty West tá pegando um arremedo de história com um vilão imbecil, com um final estúpido que numa sequência, tipo assim... Olha como é escroto o último ato. Eu não vou entregar o que acontece aqui, gente. Mas olha só... Tem um evento, a Maxine tá encarando o vilão, o assassino e tal. E aí tem um evento e aí começa um flash forward a La La Land, falando tudo que vai acontecer com ela, tudo de bom, tudo de positivo, não sei o que, papapá. E aí volta
ela faz uma ação lá, faz uma frase meio de efeito, super Batman, né? E aí pula pra frente de novo, o final. Vai, um mês depois. E aí as coisas realmente estão acontecendo do jeito que a gente viu no Flash Forward. Não é uma cena pra enganar, não é uma cena pra você entender, não é uma cena pra você torcer por ela, não é uma cena pra você... Ela tá ali só pra... Ah, não, eu quero te mostrar que as coisas vão dar certo pra Maxine. Mas e aí? Não tem impacto nenhum o que ela faz com o vilão da história. Por que editar o filme desse jeito? Não muda nada. Por que cortar daquele jeito? E você viu que foi ele que editou também, né? É assim... Cara, abre mão das coisas. As coisas que você for fazer, que você sabe fazer, você faça. As coisas que você não sabe fazer, você não faça. E assim, o Pearl, que é o melhor dos três, pra mim, ele tem a Mia Goth como roteirista também, né? Ela também assina. Aqui ele puxou de volta, aqui ela não assina nada, não. E o filme não tem nada a dizer. E é tão triste você ver um filme que não tem nada a dizer e que quer se fiar na estética, mas ele escora tanto na estética que também não entrega nada. É tão um remendo, ele é tão uma coxa de retalhos, de referências dele que ficam tão expostas que não funciona. Ele é um filme que passa em branco. Ele não chega nem a irritar, porque ele não é ruim ao ponto de irritar. Ele é qualquer coisa. Sabe? É isso. É aquela coisa assim... Filme que se você pegar os últimos 20 minutos dele passando na TV, você vai entender tudo e não vai fazer a menor diferença. Você vai... Ele é um filme beleza, que... Tá bom. Eu terminei de ver ele, eu virei para a Sibeli e falei, gostei. E aí, sabe, você fala assim, parece que eu gostei, mas aí você fica pensando, e você senta no sofá e fica olhando assim pro teto. Cara, mas por quê? Aí você vai puxando as referências, né? Vai remontando o filme e entendendo que ele não passa daquilo. E pra mim esse filme aqui é o exemplo perfeito de que não adianta você ficar jogando só elemento estético, vai ter... Porque assim, esteticamente tem muita coisa legal no filme. E não adianta você só ficar jogando coisas que outros diretores já fizeram bem e você fala, isso aqui funciona, vou colocar. Isso aqui funciona, vou colocar. Porque se você não tiver uma boa história amarrando tudo isso, não vai funcionar, meu amigo. O negócio da luvinha de cor, a mãozinha, né, do assassino, que toda hora aparece vilão. A luva, assim, do vilão. Cara, assiste Vestida para Matar. O De Palma usa exatamente isso. O filme é exatamente assim. Só que, assim, é usado de uma forma completamente diferente, cara. Quando você tem a revelação de quem é o assassino, o peso é completamente diferente também, cara. Porque aqui, cara, sem entregar quem é o assassino, mas o assassino é alguém que a gente não viu o filme inteiro. Então, quando o rosto é revelado, você não sabe que rosto é aquele. Você sabe quem é a pessoa, beleza, porque ele jogou falta, tipo, 10 minutos pro filme acabar. Falta 10 minutos pro filme acabar, e assim, é o mais óbvio, dado como o filme começa, mas não tem peso, porque não é uma pessoa que fazia parte da trama. Não é uma pessoa que você viu ao longo do filme. E como thriller, isso, cara, isso acaba com o filme. Isso acaba com o filme. Porque ou você coloca alguém que a gente viu durante o filme, que a gente ficou com a suspeita, que, né, que poderia ser, ou você, sei lá, cara, ou você não entrega, ou você entrega lá no começo já quem é. Eu acho que quem se safou aqui foi o Kevin Bacon, porque ele sacou o quão ridículo era o filme e ele fez a coisa de forma meio palhaça. Nossa, ele tá assim, cartunesco. Eu gosto muito dele no filme. Eu gosto muito dele no filme, porque é um cartoon, sabe? Ele sacou a piadinha, sacou que ele tinha que fazer aquilo ali, e ele entregou aquela coisa lá meio bizarra, né? Meio de cowboyzão, assim. Me lembra um pouco o Tarantino aqui de novo, sabe? Só que no personagem, assim, no jeito do Kevin Bacon interpretar o personagem. Eu acho legal como ele faz. Mas, assim, fora isso, eu acho que tem pouco a salvar, assim. E a Mia Goth... É porque a gente tende a gostar da Mia Goth também, mas assim, por conta dos outros filmes. Mas também não achei essa pérola maravilhosa, não. Achei ok, assim, tá, beleza. Eu gosto dela no filme, mas é até engraçado como a Maxine é uma pessoa detestável nesse filme. Que, tipo assim, é difícil você empatizar com ela. Ela é escrota até com o amigo dela, que assim, ela vai pedir um favor pro cara, faz logo, não te interessa não, filha da puta, anda logo. Cara, ela é escrota com todo mundo e ela é um personagem super egoísta, então assim, a gente não consegue nem empatizar com ela ao longo do filme, pra você meio que torcer por ela. Eu senti um pouco isso, sabe? E nos outros filmes... No X você tem ela como... Ela ainda não é essa Maxine que a gente vê aqui, né? Ela não tem esse amadurecimento. E a gente entende ela ser como ela é por conta do X, mas mesmo assim, eu acho que o filme não consegue te empatizar tanto com ela. Pelo menos eu senti isso. Só que a Mia Goth, eu acho que ela tá bem. O Kevin Bacon, eu acho que ele tá em outro filme. Diferente de todos os outros atores aqui. Mas assim, eu gosto dele também no filme, mas parece que ele tá fazendo um filme completamente diferente. Muito bom.
Pra mim, o principal problema é que ele se fia principalmente na estética e nas referências. Acho que a gente chegou nesse ponto em comum, né? Nesse denominador comum. Aí eu queria também puxar o que eu gostei da estética e o que eu gostei das referências, porque ele é um filme que tem... Lembra quando eu fui defender Babilônia lá no outrora, num tempo Ele traz. distante, ele trouxe. Eu defendi que Babilônia era legal porque ela era um filme que tinha bastante cenas icônicas e que iam ficar para sempre na nossa memória. Por causa da né? montagem do final. Não só da montagem do final. Não, a montagem do final ficou na memória negativamente, né? Porque eu não gosto daquela parte também. Mas... eu acho que Maxine traz alguns elementos legais que vão ficar ali na memória da trilogia como um todo. Ajuda a contar esteticamente o que o Ty West queria agregar para a história. Então, tem muitas coisas legais do tipo a cena da máscara que ela tá fazendo uma prótese, né, assim, de rosto. E aí a amiga dela tá colocando ali a prótese por cima e ela tem um sufocamento por causa das lembranças que vão surgindo na cabeça dela. Aquela cena eu achei, assim, muito boa, muito bem feita, muito angustiante, muito tensa. Você não sabe se ela tem nariz para respirar, se ela tá respirando por onde. É muito sufocante, é muito legal aquela cena. E é logo já no começo. A cena que ela pisa no saco do cara lá também é muito legal, é muito divertido aquilo, que ela tá no meio do beco lá, e aí ela pega o cara, e é a primeira cena gore, assim, meio estranha do filme, né? Então já dá um impacto, assim, legal pro filme. E eu acho muito legal a cena final, ela tá correndo meio de costas, e ela tropeça numa mala, e a menina cai da mala, e ela tá toda decapitada na mala, e os pedaços dela vão caindo, assim, pela escada. Aquela cena tem uma fotografia, o enquadramento, todo o impacto que ela tem já é por si só, né, dentro da cena. Depois o Ty West leva essa menina, essa cena, lá pro pôster do filme que a Maxine vai estrear no futuro. Não sei se vocês repararam isso, mas a cabeça que tá na mala vai pro pôster e depois vira o final do filme, né, que a gente já sabe o que é. Muita gente postou aquela foto e achou que era spoiler, porque achou que o final é meio contraditório, né? É engraçado. Mas eu acho que tem vários momentos, assim, estéticos que salvam, sim, toda essa trajetória que o Ty West fez para chegar até aqui. Porque é difícil fechar uma trilogia bem, né? É muito raro e, infelizmente, aqui ele não conseguiu. Mas eu acho que ele deixou alguns acenos positivos para o que a estética do filme, da trilogia como um todo, precisava e pedia. Então eu não achei que deixou a desejar nesse quesito, sabe? Não acho que a gente pode jogar o filme fora só porque ele não conta necessariamente qualquer história. Ai, que triste. Então, esteticamente eu gosto muito de tudo isso. Legal, né? Mas é que, assim, ele é um filme... se fosse uma apresentação de slide... Não pode jogar o filme fora porque ele não é bom. Mas assim, eu acho que ele é... Mas eu entendi que você quer dizer. Ele tem o Zeitgeist, assim, né? Parece que ele tem uma intenção sempre ali, pairando no ar. Ele sempre tá querendo mostrar pra você o sentimento daquela época, né, do pânico satânico. Ele tá querendo mostrar que as mulheres têm medo dos serial killers. Ele tá querendo te mostrar que essa questão de sexualizar as mulheres é um problema e a gente não pode levar isso para Hollywood. Ele tá tocando, ele tá tateando os assuntos da forma com que ele conseguiu ali. Então, no fim das contas, tem um filme ali, sabe? Eu sinto que o filme do Ty West está ali, presente, mas ele não consegue fazer as conexões certas, ele não consegue levar a estética para o roteiro, ele não consegue levar o roteiro para a estética, e aí acaba que no final você fala assim, cara, poderia ter, eu acho que é o que o Lucas falou, é bom o filme, mas é bom, o que é bom? O que ele faz? Ele liga o quê? Ele pega qual ponto e liga com qual outro? Ele não faz isso, ele faz um filme meio despreocupado, meio desleixado, assim. E esse é o problema, que você fica com a sensação de que poderia ter um filme ali, poderia ter muito mais.
E não tem. Nossa, é muito engraçado porque eu não tenho essa sensação. Eu tenho uma sensação muito de esgotamento criativo absoluto, sabe? De que ele fez uma trilogia porque ele queria surfar na onda, mas que ele não tinha mais a dizer sobre a Maxine. E ele realmente não tem, assim. Ele queria, beleza, eu quero dizer que a Maxine alcançou o estrelato. Ela alcançou o objetivo dela porque ela merece, porque ela é foda. Porque apesar dela ser uma pessoa muito complicada, ela é foda. Mas isso por si só não é um argumento, né? Isso é só uma vontade. Eu quero contar o arco de sucesso da Maxine. Eu quero que ela termine os meus filmes bem sucedida, alcançando o que ela queria. Mas por si só isso não é um argumento para um filme. Então é esse que é o problema. Eu acho que ele tenta fazer uma viagem multigêneros e aqui ele erra. E ok, era possível acontecer, porque não é fácil você fazer uma trilogia e ela ser multigêneros. Não é fácil ela ser slasher no primeiro filme e depois ela ser um prequel de estudo de personagem e depois ela virar um thriller erótico. Não é fácil você manter as coisas funcionando assim, porque você vai ter coisas que você vai ser melhor de fazer do que outras. Ele é bom no slasher, ele faz um filme slasher muito satisfatório, muito envolvente. Ele faz um estudo de personagem surpreendente, ainda que muito também fiado às próprias referências. É um filme muito apaixonado pelo Hitchcock, mas eu acho que como ele faz um estudo de personagem convincente, como ele escreve um personagem com o qual você se envolve, aí as escolhas estéticas agradam, porque se a história te envolveu, a escolha estética contribui pra história. Agora aqui ele não tem uma história, então a escolha estética fica por si, sabe? Ele tá usando uma referência que ela é por si, ela não é pelo filme. E uma coisa é você fazer isso quando você tá inventando ou você tá homenageando. É diferente homenagear de requentar, mas também existe subjetividade nisso. Eu acho que se você tiver boa vontade com o diretor, você vai achar ok ele requentar. É o que aconteceu com muita gente com o Coringa do Todd Phillips. Ele requentou o Taxi Driver, ele requentou o Rei da Comédia, e se você tiver boa vontade com o diretor, você vai gostar, mas se você não tiver, você não vai gostar. Então, de novo, a gente cai um pouco naquele barco da subjetividade, mas eu tenho muito essa impressão de que se o cara, ele quer homenagear, mas ele não tem nada a dizer, a homenagem é pela estética em si e não por como aquilo vai casar com a história, aquilo fica vazio, sabe? Esse é o filme menos sexual de todos e é um thriller erótico. Era onde um cara igual o Ty West deveria sambar, sabe? Aqui é o meu momento. E é o filme menos sexualizado de todos. O que tem ali de ter a vibe do Atração Fatal, de você ter a vibe do próprio De Palma, é aquela cena que o vilão tá olhando ela por aquele filtro vermelho, né? Naquela janela que ele só pode olhar. Ali você tem um pouco de... beleza, ainda tem sexo nessa história. Mas de resto, ela é uma história que, assim, se ela não fosse com uma atriz pornô, ela seria do mesmo jeito, sabe? Se ela fosse com uma pessoa qualquer ali, ela seria do mesmo jeito. Então, assim, a sutileza, às vezes não tão sutil, de envolver a história toda na psique sexual, seja do assassino, dos assassinos, seja do estudo de personagem, ela desapareceu na hora que você mais precisava dela. E eu sei que eu tô me repetindo nisso, mas eu acho que é muito ruim você assistir um filme assim e você assistir ele com a mesma cara por 1h40. Foi o que eu tive, assim, eu não tive reações com o filme. Eu fui assistindo, assim, nossa, caramba, que esse trem tá saindo do trilho mesmo, hein? Tá completamente desinteressante. Tem uma cena de tiroteio, sabe? 2 policiais e 40 pessoas numa Nossa, seita. E aquele policial, cara, no canastrão, né? Esse tiroteio. Meu Deus, e ele morrendo é porque eu também queria ser um ator. Assim, pá. Porque o editor é péssimo, porque é o Ty West, né? É o cara pá. E aí ele acerta a cabeça de alguém. Aí tem 40 pessoas da seita e tem 2 policiais. E eles conseguem passar na facilidade. Eles acertam todos os tiros, ninguém da seita acerta nenhum. Que já é uma coisa assim, entrega pra Deus? Entrega pra Deus aí que eu preciso fazer a galera chegar lá em cima. E beleza, isso parece contraditório com o meu episódio de semana passada, de ser polícia da lógica, mas é porque tem muito aquela coisa se o filme tá desinteressante, se ele não te envolveu em hora nenhuma, os defeitos dele começam a te irritar mais, sabe? Do que se ele tivesse te envolvendo. Lá no Shyamalan, ele pode não ter lógica, pode te cobrar essa suspensão da descrença, mas ele consegue criar tensão muito bem, ele consegue te engajar na história a partir do momento que você fala, beleza, a história vai ser isso daqui. Ele é tenso por
por um bom tempo. E aqui não. E aqui é exatamente isso. Você sente um desinteresse, assim, no filme. Você sente que a história não tá indo pra lugar nenhum. Eu tô com Gusta nas decisões estéticas. Eu adoro esse gore que ele faz ali. A vibe anos 80, eu acho que ele consegue emular muito bem, assim, em todo o filme, na abertura, no decorrer do filme, com os personagens, a construção de mundo ali. Eu acho muito bem feito. Mas eu acho que em termos de história, de roteiro, de pra onde o filme vai caminhando, ele funciona, assim, só pra não bater tanto, né? Mas ele funciona quando... é o que eu já disse aqui, né? Quando é a história da Maxine. Quando você vai na história de ascensão dela, de o que ela vai fazer pra chegar do ponto A ao ponto B, como ela vai chegar no estrelato, como ela vai se tornar uma estrela, sair do pornô pra chegar no cinema, pra mim é onde tem um filme. É onde o Ti West consegue entregar, que é o que a gente vê um pouco do que ele faz em Pearl, né? Que é construir essa jornada da personagem, o que ela vai ser capaz de fazer pra chegar onde ela quer. No caso de Pearl, ela é impedida, né, de chegar onde ela quer. E aqui a gente tem já a Maxine conseguindo. E nesse quesito eu acho que tem uma história ali, tá? Agora, quando ele vai pra um policial, quando ele vai pra um thriller erótico, quando ele vai pro murder mystery ali, eu acho que é só um monte de encaixes de ceninhas ali bonitas. Vários nada. Que não leva a lugar nenhum. E assim, como é engraçado essa questão da atuação, porque assim, pra mim é a Mia Goth atuando bem ali, legal, beleza. É o Kevin Bacon cheiradaço, fazendo ele se divertindo. E aí aqueles policial lá, canastrão, cara, porque eu queria ser ator também, não sei o quê, e morre daquele jeito, o nada a ver lá. Parecia o vilão de Footloose, né? Tipo assim, cara. É igual o Robert Downey Jr., que era o herói, depois agora vai virar o vilão. O Kevin Bacon era o herói do Footloose, agora ele virou o vilão 40 anos depois. O vilão, o assassino, depois que a gente vê o rosto dele, vê quem é, todo o discurso dele, pareceu uma coisa muito ensaiada, sabe? Você não tem naturalidade naquilo. Tosco. Nossa, muito sem graça, muito assim, qualquer coisa, meio vilão 007, sabe? Gente, é isso. Não tem nem muito mais o que falar. Acrescentar mais, assim. Que dó de Maxine, gente, porque era um filme tão esperado, né? Eu acho que eu fiquei com um pouco de pena, assim, do que aconteceu. Eu também. O que aconteceu, porque eu acho que tinha tanto hype, tinha tanta expectativa. A Mia Goth, ela entrega como essa... Ela virou uma musa do horror, né? Agora, assim, nos anos 2020. Ela é a nova carinha do horror contemporâneo e... X-Star, e ela conquistou esse posto com muito... Eu acho assim, ela é uma atriz muito determinada em colocar o status dela como ela merece mesmo. Eu acho ela muito boa, acho que ela ainda vai fazer outros trabalhos muito incríveis. E continuando sendo a neta da atriz brasileira, Maria Gladys. Exato. E assim, eu acho que o que a gente perde são esses detalhes, assim, a gente fica com um ressentimento do filme não ter sido aquilo que a gente esperava. Expectativa. É aquela coisa, né? Sempre o que poderia ter sido, né? E agora com vocês, gostaram de Maxine? Ainda não assistiram, mas ficaram com vontade? Então vamos estender essa conversa no Instagram ou no Twitter, @meiapantufa, que a gente responde tudo que aparece por lá. Valeu pela atenção de vocês. Tchau, Gusta. Tchau. Tchau, Lucas. Tchau, galera. Lembre-se de seguir a gente no seu agregador de podcasts preferido, seja ele Spotify, Apple for Podcasts, Deezer, Amazon Music. E agora a gente tá também no YouTube, então se essa é a sua plataforma favorita, dá uma passadinha lá porque todos os episódios estão disponíveis em áudio. Terça-feira que vem a gente tá de volta com mais Meia Pantufa pra vocês. Tchau! Este podcast conta com locuções de Carla Leão e Lucas Meleiro e edição de Luiz Leão.